Olá pessoal, tudo bem? Aqui aqui tá a nossa revisão, né, de recuperação do primeiro semestre do terceiro ano. Lembre-se de colocar o terceiro que vocês estudam e o nome, ok? Qual foi o nosso primeiro tema nesse ano? Foi os meios de comunicação de massa e indústria cultural. Essa é a revisão nossa dessa primeira parte, né? Então vamos lá. Tá nas páginas 81 e 84 do livro. A recuperação agora ela vale só 6 pontos e os que já fizeram já tem suas notas. A gente vai circular a alternativa correta e a gente vai acompanhando à medida que eu vou explicando a matéria. Ok? Então vamos lá. Como é que a sociologia estuda os meios de comunicação de massa, tá? Vamos lá então. A gente tem alguns pensadores que estudam a questão dos meios de comunicação bem atuais e não tão atuais, né? Mas eles já vêm estudando. Porque o meio de comunicação de massa, na verdade, ele é muito atual, né? Então, o primeiro aqui, o conceito que se utiliza para se referir aos produtos comprados e vendidos às populações e gerados no interior da indústria cultural com o intuito de produzir cultura. A indústria cultural, ela tá mais para a questão da cultura, assim, para música, para o entretenimento, para hoje, né, a gente pode ver pelas lives, né, enfim. Por todo o padrão que é vendido como cultura, mas na verdade, para o sistema capitalista, ele é uma mercadoria. O exemplo aqui que a gente colocou são as lives, programam músicas e faturam com as massas. Massa é a quantidade maior da população. A gente não tinha muita opção, né? Então a gente acaba muitas vezes se utilizando os meios de comunicação para ter a nossa diversão, né? Então a gente chama de cultura de massa, cultura para todos, no sentido de chega a todas as famílias, entenderam? Tipo, chega a todas as casas, domicílios, que no intuito de consumo, tá? Consumir a música, comprar, né, os direitos para escutar, utilizar na internet. Hoje imagina as questões mais ligadas às redes sociais, né? Também, pessoal, a TV, né? Aqui, não esquecendo da TV, tá? A gente vai começar pela TV especificamente. Pensador que escreveu a obra Indústria Cultural. Esse cara é o Theodor Adorno, é da escola de Frankfurt, tá? É uma novela, é uma nova geração, nova para vocês já é velha, né? Mas para a ciência, ela é uma nova geração aí de pensadores atuais, né? Mais atuais, mais contemporâneos. Quais os exemplos de meios de comunicação? Então a gente tem aqui meio de comunicação de massa. Então agora a gente já vai começar limitando o que são. TVs, rádios, cinemas, né? Aqui não, professor, ele tá errado, né? Então, TV, rádio, TV, jornais, cinemas, as redes sociais, tudo que chega até nós através das comunicações, né? Ainda hoje o rádio é o mais escutado no planeta. Logo depois a gente tem a TV ainda, que é muito vista aí pela nossa sociedade, né? Segundo Pierre Bourdieu, gente, isso aqui tudo é leitura do livro, tá? Eu tô explicando a leitura do livro através das questões, tá? Segundo Pierre Bourdieu, que é um pensador francês, né? Em especial, a televisão é para essa corrente, né? No caso, é um veículo essencial para difundir as ideias das classes dominantes. Então, se você quiser influenciar uma população, tem uma televisão, certo? Tá? Em cada país hoje é organizado de uma forma diferenciada. No Brasil é concessão, então é terceirizada, entre aspas, né? Isso aí vem de longa data, tá, gente? Isso é de antes lá de Getúlio Vargas, tá? Fora que o Estado acaba ajudando também o governo a dar dinheiro para essas emissoras de TV, né? 5. Estudo da cultura sobre a perspectiva das relações de poder e dominação. Como é que se controla uma população, né? O estudo da cultura sobre a perspectiva das relações de poder e dominação de controle social, né? É a indústria cultural, certo? Ok. Venda, controle, né? Na verdade, quando você consegue controlar uma população, você acaba dominando, você consegue vender para ela a ideia que você quiser, né? A ideia pode ser uma ideia política, uma ideia de venda, uma ideia de, né?
6. Qualquer ideia. Os programas de televisão, segundo essa teoria, não são neutros. Então tá aqui, ó, não são neutros. Isto é, influencia o nosso pensamento e opinião. Deixa eu tirar esse tem aqui, que não tá num bom lugar aqui. Observe a Rede Globo e outras redes de TV e o rádio que manipulam as informações para os seus interesses, né? Certo? Número 7. De acordo com esse pensador, a produção de cultura passou a ter como finalidade o lucro, né? Para o sistema capitalista, falou em cultura, falou em mercadoria. Então, mercadoria leva a lucro. 8. Isso aí é uma linha de pensamento marxista, tá? Eles bebem na fonte do Marx. 8. A indústria cultural se dá a partir do caso da Revolução Industrial, né? A partir da ascensão do capitalismo, né? Tá? 1750, especificamente, mais, né? Quando ele se impõe como regime hegemônico no planeta, né? Começa, né? 9. A cultura de massa se sustenta oferecendo divertimento e produzindo conformismo, o que mascara nossas mazelas, nossos problemas, como a desigualdade social, a pobreza, a miséria, a fome, todas estão corretas, tá? Aqui não tem as letras, mas a gente falaria A, B, C, D, tá? Na ordem, a desigualdade social, a pobreza, a miséria, a fome, todas estão corretas. A, B, C, a letra D, então, tá? Todas estão corretas. A 10. Qual o conceito que poderia resumir a produção de cultura na sociedade capitalista? O lucro, né? Aqui no capitalismo, a cultura, produzir cultura, né, se dá através, a produção dela se dá através do lucro, ok? A escola de Frankfurt, conhecida por fazer uma teoria crítica, engloba alguns pesquisadores do século XX. Apesar de participarem do mesmo grupo e serem associados ao Instituto de Pesquisa Social na Alemanha, esses autores podem possuir considerações, bastante diferentes sobre a sociedade. Qual é o ponto que une esses pensadores? Qual a teoria? O marxismo, tá? Preencha a lacuna. A escola de Frankfurt, gente, assim, ó, a professora marxismo, não, gente, é a única que estudou esse tema nessa perspectiva, tá? A escola de Frankfurt e a ideia de construção de uma teoria crítica surgiram a partir da necessidade de realizar uma revisão das ideias de Marx. A revolução comunista não havia ocorrido ainda, né? Ao contrário, acontecia uma ascensão do nazismo, né? O que fez com que os pesquisadores revisem a teoria marxista nessa nova realidade. A escola de Frankfurt surgiu em fevereiro. Olha, gente, ela é mais moderna, tá? Claro que não é tão moderna quanto da idade de vocês, mas ela é mais atual, né? A escola de Frankfurt surgiu em 3 de fevereiro de 1923 com o objetivo de unir teoria e prática no mundo contemporâneo com o problema do nazismo nas costas dele, batendo a porta da casa deles, porque eles estavam na Alemanha do Hitler. Inicialmente ele tinha orientações bastante diferentes, se preocupando com as questões econômicas, políticas, sociais e filosóficas. Em 31, quando Marx Horkheimer entra na direção do Instituto, ela começa a se definir como campo da filosofia social. Então aqui a letra é o nazismo. Eles estavam em plena ascensão do nazismo do Hitler na Europa, depois que é contido pelos Estados Unidos, pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial, né? 13. E é dizimado, né? A ideia foi dizimada, né? Que o Hitler queria dominar. E, além disso, aconteceu um genocídio. Né? Ele mandou matar todo mundo, né? Que não fosse parecido com as ideias dele ou com ele, né? Mas os judeus, né? Foram 8 milhões de judeus assassinados nos campos de concentração. 13. Os autores da escola de Frankfurt partem do marxismo para revisar e criticar os pontos fracos dessa teoria, do Marx, no caso, né? Elas não são abandonadas, mas atualizadas para a sociedade atual, né? Então ele faz uma revisão de Marx. Gente, me perdoem aqui, letra maiúscula, né? Revisão do marxismo. Ser crítico a 14 agora. Ser crítico nesse contexto significa a relação da teoria e da prática. Quer dizer, vamos lá. A criticidade parte assim, que você tem a teoria, mas você tem
que encaminhar as questões para a prática, né? Não adianta você só estar pensando, só deixar lá no campo das ideias, né? Em outras palavras, os estudos sobre a sociedade não devem produzir um comodismo sobre a realidade, mas ideias que possam transformar esta realidade. Então é a letra B, crítica, tá? É uma crítica, no caso da crítica, né? Crítica por repensar, tá? Não é uma crítica por criticar, tá? Ah, estou te criticando. Não. Estou repensando essas questões. A crítica e a transformação pensadas pelos autores da Escola de Frankfurt devem ter no horizonte a emancipação humana, quer dizer, deixar o ser humano mais livre das amarras ou então de qualquer manipulação, né? Nesse caso, a emancipação quer dizer a superação do capitalismo e seu aspecto econômico-cultural. Daí seria emancipação do ser humano, tá? Para além do capital. Os 16. Os estudos dessa escola devem ter como objetivo fazer um diagnóstico da realidade social, né? Quer dizer, os meios de comunicação são as coisas que a gente mais está trabalhando hoje, né? Assim que a gente tem mais contato, né? Então, o objetivo e a finalidade é um diagnóstico da realidade, tá? Certo? Um diagnóstico da realidade, para poder entender um pouquinho o que se passa aí na nossa sociedade. Tão atual, né? Eles eram de 1900, não... Imagina se eles tivessem pegado essa época das redes sociais, né? Muito atual, né? Mas eles pegaram muito a televisão, tá? E como ela manipulava o pensamento de uma população toda. No caso da Alemanha, né? Com o nazismo. 17. Para os pensadores da Escola de Frankfurt, não existe uma verdade absoluta e eterna. Isto porque as verdades mudam conforme a realidade social, vai depender da questão histórica. E é ela que deve ser estudada. Realidade social, quer dizer, a história de cada um, de cada povo, né? Eles sempre vão partir do ponto histórico, tá? De cada sociedade. Por essa razão, nem mesmo os diagnósticos de Marx serão verdadeiros para sempre. É preciso atualizá-los e conferir se dá para, né? Diagnóstico da realidade. Desculpa, perdão. Multiplicidade e atualização, tá? Multiplicidade, ok? Fechamos então um pouquinho esse pensamento. Os pensadores da Escola de Frankfurt são todos eles aqui, tá? Certo? São todos acima, é H. A 19, o termo indústria cultural remete a Adorno e Horkheimer, né? Que desenvolveram no livro Dialética e Esclarecimento, né? Para esses autores, os meios de comunicação são cada vez mais avançada a tecnologia, se tornam instrumentos de manipulação e servem ao lucro, ao capitalismo, tá? Então é Adorno e Horkheimer, tá? Tá aqui em cima a própria resposta, né? Olha só. Essa eu dei um baita de um spoiler. Vamos lá. Mas aí a gente já vai revisando, tá? A matéria também. Sorry. Peraí. Ok, 20. Conforme fulano, né? Marx. Então aqui a gente já matou aí a charada, né? Marx. A ideologia da classe dominante, ou seja, a burguesia. A indústria cultural surge como uma forma de manter a alienação dos indivíduos e perpetuar o sistema capitalista. Não se questiona, né? E quem questiona, né? Ah, nossa, o que é isso, né? Ah, é comunista, né? A gente escuta isso. Não, questionamento é importante, né, gente? Em qualquer relação a gente questiona também. E numa relação social, isso é questionável também. Nesse contexto, o que a indústria cultural faz é padronizar o gosto das pessoas. Por exemplo, todas as jovens escutam funk na balada, no rolê. Isso é uma padronização, né? Aí a cultura e vendendo produtos, né? Então acaba conseguindo vender produtos a partir de um gosto, de um jeito, de um tipo de cultura. Assim, diversas produções culturais, como a música, a pintura, principalmente a música, né? Eu vejo para vocês, assim, é muito forte. Mas a pintura também, o cinema, né? O cinema aí pega ícones lá do passado e vai fazer um filme. Teatro se tornam apenas mercadorias para essa indústria. A arte em geral, que deveria servir para ajudar as pessoas a se refazerem de traumas e dar uma luz, dar uma colorida, né? Acaba funcionando como uma forma de manter o sistema vigente, certo? Qual seria a sequência abaixo, né? Então a gente viu que a gente foi já preenchendo, né? Certo? É A, B, ok? Fechamos então a nossa
aula de hoje.